se você tivesse o poder de eliminar qualquer pessoa do mundo, sem ser descoberto, sem consequências diretas, você usaria? Não para se defender, não por impulso, mas de forma consciente, escolhendo, decidindo quem merece viver e quem merece morrer. Essa não é só uma pergunta qualquer, é a base de Death Note. Porque diferente de muitas histórias, aqui o poder não vem com uma explosão, não vem com transformação, não vem com algo visualmente impressionante. Ele vem de forma simples, quase banal, um caderno. E talvez seja isso que torna tudo ainda mais perturbador, porque não parece algo grandioso, não parece algo impossível, parece algo acessível. O Light Yagami encontra esse caderno, e junto com ele, uma possibilidade, a possibilidade de mudar o mundo. E no começo, é muito fácil entender o lado dele. O mundo é injusto, violento, cheio de pessoas que cometem crimes e continuam vivendo normalmente. E quando você olha para isso, surge uma sensação muito comum. Alguém deveria fazer alguma coisa. E é exatamente isso que o Light decide fazer. Mas o problema é como ele faz isso. Porque no início, parece quase lógico. Eliminar criminosos, pessoas que fizeram coisas horríveis. E nesse ponto, muita gente concorda. Mas é aí que a obra começa a te puxar para dentro, porque ela não para aí. Ela não trata isso como algo simples. Ela começa a aprofundar, porque a pergunta deixa de ser: isso melhora o mundo? E passa a ser: quem decidiu o que é melhorar o mundo? Porque no momento em que uma única pessoa assume o papel de juiz, tudo muda. A justiça deixa de ser algo coletivo e passa a ser algo pessoal, subjetivo, controlado por uma única visão. E é nesse ponto que o Light começa a mudar. No início, ele parece alguém que quer justiça, mas aos poucos, outra coisa começa a aparecer: controle. E mais do que isso, ego. Porque não é só sobre eliminar o mal, é sobre ser reconhecido como aquele que fez isso. É sobre se colocar acima dos outros, como alguém que entende o mundo melhor que todo mundo. E isso é extremamente perigoso. Porque quando alguém acredita demais que está certo, ela para de questionar suas próprias ações. E quando isso acontece, qualquer coisa pode ser justificada, até mesmo o pior. E é aqui que Death Note começa a sair de uma simples história e vira uma reflexão, porque ele não te mostra um vilão óbvio, ele te mostra um processo. O processo de alguém que começa com uma ideia aparentemente justa e vai, pouco a pouco, se distorcendo, se afastando daquilo que dizia defender. E o mais assustador é que isso não acontece de forma rápida. Não é uma virada brusca, é algo gradual, quase imperceptível. E é exatamente por isso que funciona tão bem, porque você acompanha, você entende, e em alguns momentos até concorda. E isso te coloca numa posição desconfortável, porque você começa a se perguntar: em que momento isso deixou de ser certo? E talvez a resposta mais inquietante seja: não existe um momento exato, porque a linha entre justiça e injustiça não é tão clara quanto a gente gostaria. E é nesse cenário que surge alguém para desafiar tudo isso: ele. Se o Light representa a ideia de uma justiça absoluta, o ele representa o limite disso, o questionamento, a dúvida. Porque enquanto o Light acredita que está criando um mundo melhor, o ele enxerga o perigo. Ele entende que existe algo errado, mesmo sem saber exatamente o que é no início. E é aí que a obra cresce ainda mais, porque deixa de ser só sobre um poder e passa a ser sobre um confronto. Mas não só um confronto físico, um confronto de ideias. De um lado, alguém que acredita que pode decidir o destino do mundo. Do outro, alguém que se recusa a aceitar isso. E o mais interessante é que nenhum dos dois se vê como errado. Os dois acreditam estar fazendo o que precisa ser feito. E isso torna tudo mais complexo, mais real. Porque no fundo, essa não é uma história sobre bem contra o mal. É uma história sobre diferentes visões do que é certo. E talvez, o mais desconfortável de tudo isso é perceber que não é tão fácil escolher um lado. Porque no fim, a pergunta continua a mesma. Se você tivesse esse poder, você faria diferente? Ou acabaria seguindo o mesmo caminho? E é exatamente por isso que Death Note continua sendo tão discutido até hoje. Porque ele não fala só de um caderno, ele fala de poder, de escolhas, de ego e principalmente de justiça. E conforme a história avança, fica cada vez mais difícil enxergar o Light da mesma forma. Porque aquilo que começou como uma ideia de justiça já não parece mais tão puro assim. No início, ele eliminava criminosos, pessoas que de certa forma a sociedade já via como culpadas, mas com o tempo isso começa a mudar, porque o objetivo deixa de ser só limpar o mundo e passa a ser manter o controle. E é nesse momento que a máscara começa a cair, porque qualquer um que se oponha passa a ser um problema, mesmo que essa pessoa não tenha feito nada de errado. E isso é muito importante, porque mostra que o problema nunca foi só o caderno, foi quem estava usando ele.
o Light Yagami não muda de uma hora para outra. Ele revela quem ele sempre teve potencial de ser. E isso é o que torna tudo mais pesado, porque o poder não cria um monstro, ele expõe o que já estava ali. E enquanto isso, o confronto com o L fica cada vez mais intenso, porque o L não tá só tentando prender alguém, ele tá tentando provar uma ideia, a ideia de que ninguém deveria ter esse tipo de poder. E o mais interessante é que mesmo sem provas concretas, ele sente, ele sabe que tem algo errado. E isso transforma tudo num jogo psicológico absurdo. Cada conversa, cada movimento, cada decisão vira uma batalha. Mas não é uma batalha comum, é uma batalha de inteligência, de paciência, de quem comete o primeiro erro. E enquanto isso, o mundo ao redor começa a mudar. As pessoas começam a perceber que algo está acontecendo. Criminosos começam a desaparecer, o medo se espalha, e aos poucos surge uma nova ideia. Kira, uma entidade, um símbolo. Para alguns, um salvador. Para outros, um assassino. E isso é uma das coisas mais interessantes de Death Note, porque o Light deixa de ser só uma pessoa, ele vira um conceito, uma ideia que divide o mundo. E isso levanta outra questão importante. Se as pessoas acreditam em algo, isso torna esse algo certo? Porque mesmo sabendo que existem mortes, muita gente apoia, muita gente concorda, e isso é assustador, porque mostra como a ideia de justiça pode ser manipulada, pode ser moldada, dependendo de quem controla a narrativa. E nesse ponto, o anime deixa de ser só uma história individual e passa a ser uma crítica, uma reflexão sobre sociedade, sobre como as pessoas reagem ao medo e como muitas vezes preferem segurança do que liberdade. E enquanto tudo isso acontece, o Light vai se distanciando cada vez mais daquilo que ele dizia ser, porque no fundo, já não é mais sobre justiça, é sobre vencer, sobre provar que ele está certo, e isso muda tudo, porque quando alguém passa a agir, não por convicção, mas por ego, qualquer limite deixa de existir. E é aí que você começa a perceber que talvez o maior perigo nunca foi o Death Note, mas sim, a mente de quem o usa. E conforme o confronto com o L se intensifica, a tensão só aumenta, porque você sabe que aquilo não pode continuar para sempre. Em algum momento, alguém vai perder, e quando esse momento chegar, as consequências vão ser inevitáveis. E é exatamente isso que te prende, porque não importa quem vença, algo já foi quebrado, e não tem como voltar atrás. E no fim de tudo, depois de todas as decisões, de todas as mortes, de todo esse jogo, fica uma pergunta: valeu a pena? Porque quando você olha para o caminho que o Light Yagami percorreu, você percebe que ele começou com uma ideia que no começo até fazia sentido, criar um mundo melhor, eliminar o mal, trazer justiça. Mas no meio do caminho, algo se perdeu, porque aquilo que começou como justiça se transformou em algo diferente, controle. E mais do que isso, obsessão. Porque o Light deixou de lutar por um ideal e passou a lutar por si mesmo, para provar que estava certo, para provar que era superior, para provar que merecia ser algo além. E é aí que tudo desmorona, porque no momento em que alguém se coloca acima de todos, a justiça deixa de existir, e o que sobra é só poder. E o mais irônico de tudo isso é que no final, ele se torna exatamente aquilo que dizia combater, um criminoso. Mas não qualquer criminoso, um que acreditava estar certo até o último momento. E talvez isso seja o mais assustador, porque o Light nunca se viu como vilão, nem por um segundo. E isso faz a gente voltar para a pergunta principal: o que é justiça? É seguir regras? É eliminar o mal? Ou é entender que ninguém deveria ter esse tipo de poder? E é aí que o contraste com o L se torna ainda mais importante, porque mesmo com todos os defeitos, o L nunca tentou ser um deus. Ele nunca tentou decidir sozinho o destino do mundo. Ele questionava, duvidava, investigava. E isso faz toda a diferença, porque enquanto um queria controlar tudo, o outro tentava impedir que isso acontecesse. E no fim, independente de quem você acha que estava certo, uma coisa fica clara: o poder absoluto sempre tem um preço. E esse preço, quase sempre, é a própria humanidade. Porque quanto mais controle alguém tem, menos ele se vê como igual aos outros. E quando isso acontece, a empatia desaparece. E sem empatia, qualquer coisa pode ser justificada. E é por isso que Death Note não é só uma história sobre um caderno. É uma história sobre até onde alguém pode ir quando acredita demais em si mesmo. Sobre como uma boa intenção pode se transformar em algo perigoso. E principalmente, sobre como a linha entre certo e errado é muito mais frágil do que parece. No fim das contas, Death Note não te dá uma resposta, ele te deixa com a dúvida. E talvez essa seja a parte mais importante, porque a pergunta continua: se você tivesse esse poder, você faria diferente? Ou acabaria seguindo o mesmo caminho? E talvez a resposta para isso diga mais sobre você do que sobre o próprio anime. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal. E comenta aí, você concorda com o Light ou com o L? Até a próxima!